Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 1º, Provas da existência de Deus, pergunta 8ª. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Comentários pelo Espírito Miranês do livro Filosofia Espírita de João Nunes Maia, capítulo 8º. O que é o acaso? O orgulho nos faz esconder Deus pela fraqueza do entendimento, colocando-o como acaso, palavra que nada expressa na linguagem dos homens. E quem o desmerece, esconde os seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e da sua magnânima existência espiritual. Se o acaso não existe, como compará-lo a um ser que existiu sempre e que tem mais existência do que toda a criação junta? Absurdo dos absurdos. Nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência. Para que a harmonia se faça, é justo que observes o mundo em que vives. Não se pode viver sem que se tenha leis para obedecer, e ao infrator vem logo a corrigenda. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras e o comando divino é vigilante, operando em todos os sentidos para que estas leis sejam cumpridas, no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. A alma já moralizada é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito, respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. A própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. A gestação de um filho no ventre de sua mãe, ou a formação de um fruto e de uma flor, era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso, por não saberem os fundamentos da própria vida estuante e vigorosa em toda a criação. Entretanto, agora, no século XX, na hora da luz, quando os céus se aproximam dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso, porque esse assunto marcar ou reavivar os caminhos da ignorância espiritual. O acaso, ainda que tivesse existido, teria morrido por falta de alimento. De todo efeito tem uma causa. Na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que pensas. Em tudo, repitamos, existe um comando inteligente que de nada esquece. Uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas. E isso certamente nos dá muita alegria e a esperança cresce para a dimensão do amor. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Cumpre-nos esclarecer que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver, deixando a nossa parte para que a façamos com as nossas próprias forças. Mesmo assim, a sua misericórdia é tamanha que, se pedimos ajuda, além da que Ele nos dá, naturalmente,
pela sua inestimável bondade e o seu inesgotável amor a todos os seus filhos, ele nos atenderá. Porém, não nos façamos surdos às suas leis, para que não venhamos cair em novas e piores tentações. Esqueçamo-nos do nada e lembremo-nos do tudo. Esqueçamo-nos da inércia e lembremo-nos do trabalho. Trabalhando, esquecemo-nos do ódio e abracemo-nos vivendo o amor, porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e a alegria permanente no coração. Vamos nos lembrar de Jesus com todo carinho, ele que veio anunciar para todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados pela presença da fé. É bom que deixemos bem claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus na luz do teu entendimento.